Boa noite. Professora, a senhora está aí? Professora Conceição? Oi, Daniel. Sim, ótimo. Já vamos começar aqui agora. Então, vamos retornar aqui, fazer uma pequena apresentação do evento, né? A gente está no 5º dia do evento Interfaces em Arqueologia, Perspectivas e Projeções, onde a gente está aqui debatendo sobre algumas áreas afins e a aplicação delas na arqueologia. E a gente vem debatendo com diversos profissionais de diversas áreas dentro dessa ciência arqueológica. E hoje a gente vai estar com o tema de arqueometria e conservação do registro rupestre. É o tema da minha pesquisa de mestrado que eu venho desenvolvendo, sob a orientação da professora Conceição Lage. E aí a gente vai estar hoje explanando um pouco sobre as metodologias do trabalho de conservação, sobre a pesquisa da arqueometria, e também a gente vai pensar futuramente, vai ter algumas perspectivas futuras sobre essa ciência da conservação e a arqueometria, e sobre todas essas perspectivas que giram em torno dela. Vou primeiro aqui apresentar a nossa professora, Conceição Lage, um grande nome para a pesquisa arqueométrica dentro do Brasil, justamente por ela ser a pioneira da área, com as pesquisas. Ela tem doutorado e mestrado na Universidade de Paris, em Sorbonne, dentro da arqueologia. Ela é especialista em arqueologia também pela UFP, é graduada, tendo bacharelado e licenciatura em Química. Ela é presidente do grupo de arqueometria, do grupo de pesquisa de arqueometria, e tem diversas colaborações dentro do Brasil e internacionalmente dentro desse campo de pesquisa também. Então, a gente fica muito grato em recebê-la aqui hoje, professora. Nós que vemos desenvolvendo dentro da disciplina de métodos e técnicas na pesquisa arqueológica, em colaboração com as professoras Aline Gonçalves e professora Ana Luísa, que é filha da professora Conceição Lage. Então, é um grande prazer mesmo estar aqui nesse debate hoje. Aí, professora, antes da senhora começar a sua apresentação, eu queria perguntar à senhora qual foi o começo de tudo? Por que a senhora se interessou por essa abordagem? Então, se a senhora pudesse fazer essa apresentação inicial para a gente, antes de sua apresentação mesmo, seria muito importante para a gente. Tá certo. Bom, Daniel, gente, boa noite a todas e todos, né? É um prazer enorme estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Daniel pelo convite, né? E parabenizar também a iniciativa das professoras Aline e Ana Luísa, né? Por essa atividade, eu acho assim importantíssimo, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né, no Brasil, no mundo inteiro, né, mas especificamente nós aqui no Brasil também, né? Então, uma atitude como essa, uma iniciativa como essa, é muito louvável, né? Eu acho que é muito enriquecedor a gente ter esse momento assim de conversa, de partilha, de matar um pouco a saudade uns dos outros, né? Que estamos vivendo tão afastados, tão distantes, né? Bom, mas Daniel, tentando responder aqui a sua pergunta, né? Por que eu escolhi esta área? Em primeiro lugar, pela minha formação. Eu era química, professora em São Paulo, do estado de São Paulo, né? Eu era concursada lá e
professora de química. Inclusive, foi na química, através da química, na faculdade de química, que eu conheci meu marido, lá em São Paulo, né? Que eu chamo de Chu, carinhosamente, né? Então, nós éramos, assim, e somos ainda apaixonados pela química, né? Afinal de contas, estudamos juntos, né? E ministramos aula também de química, tá? E daí, eu lá em São Paulo, além de fazer a faculdade, casei e tive os 2 primeiros filhos, né? Dos 4, 2 nasceram lá, o Danilo e o Lucas. E daí, eles 2 pequenos, eu decidi, não, vou embora, não quero mais morar em São Paulo. Era uma cidade muito grande, muito difícil, para quem tinha já 2 filhos e tinha que trabalhar o dia inteiro, e eu via pouco meus filhos. Final de semana, eu passava em casa descansando da semana e quase não saía, não aproveitava com os filhos. E eu decidi, eu vou embora. E vim embora para o Piauí, voltei para cá, eu sou daqui. O meu marido aqui não é, né? Mas ele veio, lógico, e daí, chegando aqui no Piauí, foi que eu tomei consciência da loucura que eu tinha feito. Por quê? Porque eu deixei, assim, aquela vida super, hiper ocupada de São Paulo e aqui eu virei uma desempregada, só que com 2 filhos já, né? Marido e 2 filhos, nós 2 desempregados. E foi aquela loucura. Só para você ter uma ideia, a situação foi tão complicada que eu adoeci. Eu adoeci, tenho certeza que foi por conta dessa situação difícil mesmo, né? E daí, uma amiga falou para mim, quando me viu naquela situação, né, difícil, falou para mim, Conceição, tem um grupo aqui, uma missão franco-brasileira, fazendo pesquisa lá na Serra da Capivara. Lá não existia Serra da Capivara, o nome, o parque não existia, né? Lá em São Raimundo Nonato, me falaram, né? E vão oferecer uma especialização em arqueologia. Eu digo, gente, especialização em arqueologia, mas eu, como química, e completamente assim, formada em química, eu só pensava assim, o que a química pode fazer dentro da arqueologia. E eu fui no último dia da inscrição, eu fui me inscrever para fazer a especialização de arqueologia. Só que, quando eu cheguei para fazer a inscrição, é que eu vi assim, que era um curso super, hiper procurado. Tinha, assim, só para você ter uma ideia, uma fila enorme de pessoas se inscrevendo, né? E eram apenas 40 vagas. Eu digo, não vou conseguir, tenho certeza que não vou conseguir. Mas fui chamada para entrevista. E na entrevista, eu tive a oportunidade de falar, foi Laurence Augelrose, né, uma arqueóloga francesa, que me entrevistou. E ela disse, mas o que uma química quer com arqueologia? Eu digo, muita coisa, muita coisa. A química pode dar muita informação para o arqueólogo. Pode estudar os pigmentos da arte rupestre, pode estudar os vestígios, mesmo arqueológicos. E foi assim que eu consegui minha vaga. Dos 200 e tantos candidatos, fui selecionada dentro dos 40. E aí, na especialização, a minha monografia de final de curso já foi dedicada à química e arqueologia. Por exemplo, eu apresentei o quê? Os casos de superposição de pigmentos, verificando se existia diferentes tonalidades de pigmentos que se superpunham na arte rupestre, tá? Bom,
Então, o começo foi assim, Daniel. Eu não sei se é para eu falar mais, porque tem uma história muito comprida para contar. Sim, sim, não. A gente já ficou muito grato com essa introdução, né? Mas tem aqui um monte de pergunta também, já fiz e também quero deixar o bate-papo aqui aberto para qualquer pergunta, a gente vai estar apresentando para a professora. E lembrando que essa videoconferência ela é gravada para ser postada posteriormente no canal do Polarc. E aí, automaticamente, quando se falar ou for ou ter o vídeo ou áudio exposto, já está automaticamente nos dando direito a essa postagem, certo? Então, depois, não sei se a senhora vai querer fazer a sua apresentação agora, antes de eu acho que é melhor eu fazer a apresentação agora, e aí depois a gente passa para... Você não acha, Daniel? Sim, acho melhor. Vai ser rápida. Eu não vou demorar muito, não, na apresentação, tá? Certo. Aí a senhora coloca aí de novo, compartilha a tela com a gente. Certo. Aquele esquema. Deu certo? Certinho, viu, professora? A gente está vendo aqui, eu sei que a senhora está na janela aí aberta, não vai estar nos vendo, mas a gente está ali vendo, ok? Tá certo. Então, justamente eu quero falar um pouquinho sobre arqueometria e conservação de registros rupestres, ou de arte rupestre. Eu chamo mesmo a arte rupestre, né? Vocês vão ver, eu vou conversar depois. Eu fui para a França para fazer o meu doutorado, meu mestrado, meu doutorado, e lá eu fiz as análises no laboratório de conservação, de estudo do patrimônio histórico e artístico da França como um todo, né? E lá eu que conheci a conservação e fiquei apaixonada. Bom, mas vamos lá. A arte rupestre, desde o início eu estudo arte rupestre. Eu gosto muito dessa definição da Annette Lamian-Perret, que nós todos sabemos quem foi, né? Ela trabalhou no Brasil, inclusive faleceu no Brasil, né? A filha dela que trabalhou aqui no Piauí, a Laure Amperet, né? Mas como botânica. E ela define, né, a arte rupestre como testemunho consciente e voluntário do homem pré-histórico, ou da mulher, né, pré-histórico. Ela foi feita para significar. Ela já representa uma linguagem, uma escrita, uma mensagem que nós tentamos compreender e traduzir. Eu acho, assim, maravilhosa essa definição dela, né? As mais remotas manifestações das habilidades e pensamentos daquele homem, a gente bota daquela mulher também, sendo a primeira forma de expressão de suas experiências, sentimentos e crenças. Ou seja, a arte rupestre, ela já nos traz, né, justamente essa questão de quê? Da comunicação, do sentimento, da vida, daquele grupo que a elaborou, tá certo? Eu acho assim, eu gosto muito. E daí a gente pode ver a variedade que a gente tem aqui no Piauí, por exemplo, né, de norte a sul, de leste a oeste, é uma quantidade muito grande de sítios de arte rupestre, tanto de pinturas quanto de gravuras, né? Aí aqui a gente pode observar essa presença de cenas, elas muito dinâmica, né? Com diferença também de tonalidade de pigmentos, tá? Essa imagem aqui é do norte do Piauí, no município de Caxingó, né? É o Arco do Covão, um maravilhoso sítio. E olha essa outra tonalidade de vermelho que parece preto, né? Na Serra da Capivara, e aqui você vê essa imagem maior, essa média e essa pequenininha aqui atrás, mostrando essa noção já de perspectiva. Então, eram artistas perfeitos, né? Esses
que elaboraram essas pinturas todas. Mas nós temos também gravuras, né? Eles também fizeram arte rupestre sem utilizar pigmento, matéria, né? Para que dá cor, mas apenas raspando, usando o instrumento mais duro do que o suporte para fazer os seus desenhos, para fazer a sua arte, né? Então, nós temos uma variedade muito grande. Só que, como disse Jacques Brunet, né, que foi o meu, vamos dizer assim, inspirador dos trabalhos de conservação, Jacques Brunet, um francês, que quando eu fiz minhas análises na França, ele era o chefe, né, do setor de grutas ornadas, lá desse laboratório, onde eu fiz minhas análises. E ele foi o meu, que se chama na França de tutor. Ele que, na realidade, lá você tem um orientador que você só vê 2 vezes por ano, mais um tutor que você tem contato direto. Eu acho que é o nosso orientador daqui, né? Bem mais do que o próprio orientador. E ele sempre dizia, olha, arte rupestre são objetos de arte expostos a tempo, né? E passa por problemas de conservação. E são inúmeros esses problemas, né? Como, por exemplo, nessa imagem a gente pode ver aqui um apaixonado pelo Raul Seixas, né? Que escreveu que não só fica feliz de gostar, mas tinha que deixar essa marca, né? Raul Seixas, Maluco Beleza, e isso aqui em cima do arte rupestre. Isso é um sítio em Centro-Sé, na Bahia, né? Que a gente trabalhou, mas infelizmente isso acontece muito. E nós sabemos que dificilmente a gente consegue remover sem danificar a arte pré-histórica, né? Aqui nós temos uma outra pintura que também teve o corpo todo retirado, né, por chumbinhos de espingarda, de caçadores que montam as armadilhas e enquanto eles aguardam a presa, né, a caça ser pega, né, eles ficam brincando de tirar o alvo, né, e o alvo são sempre pinturas, as pinturas rupestres, e aqui você vê como é que elas ficam, né, e é uma forma irreversível, porque aqui foi retirada a tinta, tá? E também a gente tem problemas de ordem natural, como esse aqui, o que está aqui embaixo dessa água é a Pedra do Ingá, a famosa Pedra do Ingá na Paraíba, que dependendo que ela se encontra no leito do rio Ingá de Bacamarte, e dependendo da época do ano, né, do inverno daquele ano, ela fica totalmente submersa, né? E isso aconteceu nesse ano que a gente estava fazendo um trabalho lá, inclusive a Ana Luísa estava fazendo a tese dela de doutorado também lá, né? Temos inúmeros outros problemas de conservação, né? Como aqui a gente pode observar essa pintura completamente coberta, né? Boa parte dela por ninhos de insetos construtores, né? Vespas, maribondos, abelhas, todos esses insetos, eles constroem, né, ninhos e muitas vezes em cima de pinturas. Aqui nós temos mais caso de problema antrópico, né, pichação em cima de pintura, e aqui também outros tipos de insetos, que foram os cupins, né, e também vegetais, que nascem, né, esses vegetais rupestres, e aqui embaixo nós temos arte rupestre. Esse aqui é um sítio do Parque Nacional de 7 Cidades, tá? Bom, então, a gente vendo toda essa situação, a gente diz, não, o que a gente pode fazer para minimizar esses problemas de conservação? E para minimizar, vamos dizer assim, a velocidade, a rapidez da degradação da nossa arte rupestre, tá? E aí, ouvindo Jacques Brunet, né, que foi o nosso tutor
e inspirador dos trabalhos de conservação, né? Ele escreveu, né, um artigo que ele fez para a Unesco e também no livro que ele publicou depois, né, que o trabalho de conservação, vamos dizer assim, o que define conservar é, na realidade, recuperar uma obra de arte, tá? Que significa pôr em evidência a memória e a identidade cultural de uma época, de um artista. Aquilo que dá, vamos dizer assim, identidade cultural de um lugar, de uma cidade, de um artista que está sendo degradado. Então, conservar significa justamente buscar formas de recuperar aquele patrimônio, tá? E ele nos fala que o trabalho de conservação é uma atividade interdisciplinar. Ou seja, não é só, vamos dizer, uma área do conhecimento que vai fazer com que permitir que a gente faça trabalho de conservação, mas são inúmeras áreas, tá? Então, é uma atividade interdisciplinar e, para realizá-la, é preciso seguir obrigatoriamente alguns passos que necessita de investigação a fim de entender e procurar eliminar as causas da alteração, ou eliminar, ou pelo menos desacelerar, tá? As causas da degradação. É uma atividade científica e não estética, porque no início se acreditou que os trabalhos de conservação fossem atividades estéticas e que bastava se chegar lá e fazer o bonito, e não é. É uma atividade científica que necessita da contribuição de diferentes áreas, como a física, a química, a biologia, a geologia, né? Para poder a gente conseguir meios, tá, de preservar um patrimônio rupestre, tá? Então, tudo isso que está sendo falado está presente também, são orientações das cartas patrimoniais da Unesco, que a gente segue. A primeira carta que a gente mais utiliza é a Carta de Veneza, a Carta de Restaura, a Carta de Burra, a Carta de Lausanne. Todas essas nos trazem orientações sobre como proceder nos trabalhos de conservação, tá? Nós sabemos que o trabalho de conservação ele tem algumas etapas que têm que ser seguidas, obrigatoriamente. A primeira delas é a elaboração do diagnóstico. Ou seja, nós precisamos entender o que está acontecendo com o sítio. Tá? No caso, eu vou falar mais de arte rupestre, né? O sítio de arte rupestre. Então, para isso, é necessário que a gente realize exames, que são observações, e análises, tá? Dos materiais que compõem a rocha suporte, a arte e os problemas, tá? Então, de posse disso, é que a gente consegue elaborar um diagnóstico para entender o que está acontecendo com o sítio. Um diagnóstico bem feito, tá? Ele diminui a intervenção no sítio, que é a etapa seguinte do trabalho de conservação. É a intervenção, ou seja, uma ação direta no sítio com o objetivo de retardar a degradação, tá? E depois disso, é importante que a gente faça um controle do sítio, para evitar uma nova infestação e a necessidade de uma nova intervenção, tá? E essa etapa a gente chama de monitoramento. É preciso que a gente monitore o sítio para evitar que aconteça novas degradações, tá certo? Bom, é só para ver um pouco, para chamar a atenção das técnicas que a gente utiliza
No caso dos exames, são de observações, a gente usa lupa, binocular, ou monoocular, no caso do campo, né? Microscopia portátil, tá? Nós também podemos fazer cortes estratigráficos, quando a gente quer ver as diferentes camadas do problema, do depósito de alteração, do pigmento e do suporte rochoso. A gente pode fazer também, que já é bem mais caro, mas às vezes é necessário, a microscopia eletrônica de varredura, tá? E hoje a gente tem lançado mão bastante do aprimoramento de imagens digitais, tá? Utilizando um aplicativo chamado Destrec, né? Que nos auxilia muito para entender, vamos dizer assim, aquela parte da arte rupestre bastante vestigial que a gente pode encontrar em um sítio, tá? Análises, a gente tem na UFP, e sobre a coordenação do professor Benedito Farias, tá? Mas nós temos um espectro fotônico de fluorescência portátil, tá? Que a gente leva para o campo e faz a determinação da composição química elementar dos pigmentos, da rocha e dos depósitos de alteração. Aí já não é mais portátil, mas de bancada nós temos o infravermelho, que a gente pode analisar também, sobretudo os depósitos de alteração, a espectroscopia Raman, também, que a gente tem, o professor Eroni, que tem nos ajudado bastante, o infravermelho também, ele nos ajuda, tá? A difração de raio-x, nós temos utilizado muito pouco, porque até é uma técnica que nos, no caso, ela nos dá um pouco de problema com a presença do quartzo, né? Ele normalmente a gente teria que eliminá-lo para poder encontrar, mas é uma técnica interessante porque ela dá composição mineralógica, né? Mas o quartzo ele tem atrapalhado um pouco e nós temos um material muito rico em quartzo, tá? E outro equipamento maravilhoso que nós temos é o Mosbal portátil, ou Mimos 2, que é o professor Luiz Carlos, que se ocupa, que é o responsável, e que, infelizmente, desde 2016, que nós estamos com um problema sério da fonte radioativa desse equipamento. Nós entramos com a solicitação na universidade, mas até agora, tem 4 anos, e essa fonte ainda não pôde chegar ao equipamento. Então, nós estamos com um equipamento maravilhoso que nos dá muita informação, porque nos dá diferença do vermelho, né? E do pigmento vermelho, se tem ou não diferença entre eles. E, infelizmente, a gente está com a fonte praticamente morta, né? Que está nele. Bom, aí é só para ilustrar um pouco o microscópio portátil, que em geral a gente leva para o campo, e algumas imagens que a gente conseguiu obter com ele. Essas imagens foram de um sítio lá do Uruguai. No caso dos cortes estratigráficos, a gente consegue ver a camada de pigmento, aqui no caso é hematita, aqui era pigmento cinza, né? Uma mistura de vermelho, de hematita com caulinita. Aqui o pigmento azul, lá da Serra da Capivara também, tá? E embaixo você vê que existe, na realidade foi pintado em preto, e depois uma camada fina de silicato, né? Que é uma degradação da própria rocha, que recobriu essa camada de pigmento. Aqui e deu esse aspecto azulado, né? Aqui uma outra amostra lá da Serra da Capivara, também do BPF, é uma pintura que a gente via rosa, bem diferente. E na realidade a gente viu que ela foi pintada em vermelho, mas tem esse depósito aqui em cima, branco, translúcido, que não nos deixa enxergar a cor vermelha, né? Então você vê que, na realidade, o que a gente tem, né, hoje, de pigmentos, de arte, é bem diferente do que foi elaborado
na época, né, por nosso artista pré-histórico, tá? Então, aqui também, no caso da microscopia eletrônica de varredura, que você consegue observar com detalhes a morfologia, né? No caso da imagem, do aprimoramento da imagem digital, você tinha uma imagem original assim, que quase a gente não conseguia ver, e depois de usar o aplicativo do Strec, né, você consegue observar bem essas outras, essa quantidade de pigmento vermelho que você não via antes. Aqui é o professor Benedito com a fluorescência portátil, tá certo? E os espectros que você consegue pelo Rama, né? Aqui, quando nós levamos o Mosbal portátil Mimos para a Serra da Capivara, e queria justamente ver a diferença entre esses dois vermelhos do símbolo do parque, né? Desse cervídeo, e viu que tem diferença, sim, inclusive publicamos, né? Essa diferença, tá? E também, olha, num trabalho de conservação, não é só a química, mas aqui no caso, por exemplo, da Pedra do Ingá, que a gente tinha a parede muito contaminada com aquele rio que vocês viram, o rio Ingá de Barcamarte, um rio bastante poluído, tá? Então, foi necessário a gente elaborar, por exemplo, análise dos biodepósitos, tá? E também fazer lâminas petrográficas da rocha como um todo, além de análises microbiológicas, tá? E análise química da água, em que a gente viu que, de fato, é uma água bastante poluída. Também fizemos medidas de temperatura, de umidade, tá? Da rocha e do ar, para verificar a influência dessa variação na conservação, tá? E aqui vocês podem ver algumas ações de intervenção que foram feitas, no sentido de consolidar placas que estavam soltas, ou de eliminar, de higienizar a parede contaminada pela água do rio, com produtos, né, que foram estudados, que foram analisados em laboratório, testados em campo, fora da área de gravuras, e depois aplicados na área de gravuras. Aqui embaixo é uma imagem de uma equipe de auxiliares técnicos em conservação, são jovens da comunidade lá da Serra da Capivara, que a gente treinou, e hoje são eles responsáveis pela conservação dos sítios lá, né? Então, alguns trabalhos, algumas imagens, né? Alguns trabalhos realizados, algumas intervenções. Aqui você tem a imagem do antes e do depois, né? Do antes e do depois, você vê que tem diferença, sim, na leitura das pinturas. Aqui é um sítio que a gente trabalhou no município de Tocantins, tá? O antes e o depois. Aqui, num sítio que foi também o antes e o depois, no Mato Grosso do Sul, em Alcinópolis, né? O antes e depois, e foi toda essa equipe quem trabalhou, né? O antes e o depois, né? O antes e o depois. Isso aqui aqui no Piauí mesmo, tá? No município de Castelo do Piauí. Aí você vê a importância. Esse aqui estava pichado com essa tinta a óleo amarela, e depois que a gente fez o trabalho, a retirada, a eliminação dele, é que a gente viu que aqui tinha uma gravura pintada em preto, tá? Que não aparecia, né? Por conta da pichação, certo? E aqui o antes e o depois, tá? E na Serra da Capivara, durante as escavações, foram encontrados muitos blocos da parede com pintura, e juntamente com os meninos da conservação, a gente conseguiu remontar muitos painéis em alguns sítios, tá? Bom, e trabalhos de monitoramento, que
fazer esse acompanhamento. Inclusive, a gente, para isso, a gente utilizou muito alunos fazendo trabalho de mestrado, trabalho de iniciação científica, monografias de final de curso, tudo isso, né? Agora eu vou fazer uma provocação, né, assim, com vocês. No fundo, a gente vai lá no campo, faz trabalhos de conservação e volta para a cidade, né? Aí a gente vai e se pergunta, quem de fato conserva os sítios de arte rupestre? Pesquisador, restaurador, que vai, faz um trabalho e volta, vem embora, né? Ou o camponês, que vive lá, né? O sertanejo, que vive lá nas redondezas dos sítios, das vizinhanças, e tem uma relação quase que diária com os sítios de arte rupestre, né? Então, nesse trabalho de conservação, é imprescindível integrá-los em qualquer ação preservacionista, senão de nada adianta os trabalhos. E o resultado pode ser catastrófico, né? Então, sempre que a gente tem feito esses trabalhos de conservação, a gente tem buscado integrar a comunidade. Fizemos isso, inclusive, recentemente, nesses sítios lá do Mato Grosso do Sul, tá? Agora estamos fazendo um trabalho em Tocantins. A mesma ação a gente vai também efetuar lá em Tocantins, tá? Porque nós não podemos correr riscos, né, de ver esses sítios degradados, destruídos, tá bom? E é só isso que eu queria conversar com você, apresentar para vocês, provocá-los para a gente poder justamente conversar, tá bom? Então, um beijo para vocês. Opa, professora, muito obrigado pela apresentação. A gente fica muito grato por tudo isso mesmo. Inclusive, eu ia fazer essas 2 perguntas para a senhora, que é justamente essa conclusão dos seus slides, né, de sua apresentação, porque realmente é um desafio muito grande, já que não se tem um investimento público para se contratar profissionais para fazer o monitoramento de todos esses sítios terrestres. Além disso, como a gente pode estar integrando a comunidade ao longo dessas análises, né? Então, são desafios e leituras que a gente tem que estar tendo em mente, porque é um trabalho, assim, que exige, que nos mostra os desafios. Essa parte do monitoramento, porque fazer uma intervenção, a gente chega lá, faz uma intervenção muito simples, mas o monitoramento é o bicho, porque então a inserção da comunidade é muito importante ao longo desse monitoramento. Mas sim, então, saindo dessa outra pergunta, agora eu vou lhe fazer mais uma. Quais foram os maiores desafios para a senhora, como pesquisadora, de estudar essa temática, de estudar esses sítios arqueológicos? Qual seria o seu maior desafio? E, além disso, depois dos desafios, dessas dificuldades que a senhora enfrenta, qual foi a sua maior realização? Qual foi o ato de maior importância para a senhora? Na realidade, Daniel, muita pergunta para a gente, muita coisa para a gente falar, né? Em primeiro lugar, a questão do monitoramento, né? A primeira pergunta que você fez. De fato, sabe, Daniel, é uma tristeza, porque a gente não tem, de fato, monitoramento, a não ser, por exemplo, na Serra da Capivara, tá? Na Serra da Capivara, a gente tem, sim, a equipe de conservação foi reduzidíssima, era uma equipe enorme, mas hoje
tem 3 pessoas trabalhando só, tá? E eles fazem, sim, um pouco do acompanhamento, né? Mas, infelizmente, no Brasil como um todo, que eu saiba, tá? É o único local. Porque o IPHAN, ele faz. Vou dizer que eu acho que o IPHAN faz milagre, tá? No caso, por exemplo, assim, dos sítios, dos estados que a gente trabalhou, né? A gente tem visto o acompanhamento deles, assim, a preocupação dos arqueólogos, dos IPHANs, nesse sentido, sabe? Assim, de monitorar, de verificar. Tem um problema mais grave? Não tem, sabe? Mas eu acho que falta pessoal. Com certeza. Precisariam ter especialistas, né? Vocês mesmos aqui dessa graduação, né? Poderiam estar justamente ocupando esses espaços, né? Porque é muita coisa para pouca gente, sabe? Para pouca gente. Os IPHANs não dão conta, não têm dado conta, tá? Aqui, por exemplo, 7 cidades, no Parque Nacional de 7 Cidades, ou no município de Castelo do Piauí, como que a gente tem o apoio da prefeitura, pelo menos tinha, né? Ninguém sabe como é que vai ser depois da eleição. A gente conseguiu, com a turma de prática de campo, né, para prática de conservação, a gente conseguiu fazer um pouco isso também, né? Mas, infelizmente, Daniel, o Brasil tem que ter isso como prioridade, preservar o seu patrimônio arqueológico, né? Enquanto não tiver, infelizmente, as coisas não vão andar, né? Tá? Agora, deixa eu me lembrar. A outra pergunta foi com relação a desafios. Isso mesmo. Ô, Daniel, posso te falar inúmeros desafios. Um deles, eu acho que foi o que me deixou mais assustada, foi na Serra da Capivara, quando a Nied precisou fazer um trabalho lá, ela precisava fazer uma escavação, tá? No sítio Toca da Extrema 2, e ela tinha aqueles blocos gravados, muito bloco gravado, e ela tinha que tirar do lugar, porque esses blocos caíram, né? Num solo arqueológico. E ela queria tirar esses blocos para poder escavar. E foi o que ela, inclusive, encontrou muita coisa nessa escavação. Mas o que ela fez? Tirou os blocos e ela cortou esses blocos. Levou lá para o museu, eles estão lá até hoje, do lado de fora ali, e ela me chamou e disse, Cole, agora resolva. Isso, para mim, foi um desafio enorme, porque a gente não sabia, já estava feito. Ela me perguntou assim, posso fazer isso? Você acha que vai dar certo? Não. Foi feito e foi dito. Cole agora, tá? E, então, realmente muito preocupante, mas deu certo. Deu certo e até fiquei muito feliz, porque foi um desafio realmente enorme, e o resultado é que aconteceu, sei lá quando, na década de 90, 95, mais ou menos, 96, por aí, e até hoje estão lá, e bem, né? E foram todos, vamos dizer assim, recolados. Eu acho que esse foi o maior desafio que eu vivi. Que bom. E aí, e a sua maior realização, assim, enquanto pesquisadora? Qual foi a sua maior realização
nos seus trabalhos, alguma premiação, algum reconhecimento? Eita, essa pergunta é difícil, porque são várias grandes realizações. Imagino, né? imagino. Por exemplo, eu vou ser bem sincera para vocês, mas uma das maiores alegrias da minha vida profissional foi a criação da graduação de arqueologia e da pós-graduação também, tá? E isso para mim foi muito gratificante, porque eu ficava assim chateada. Eu não sei se eu falei algum dia para vocês, mas quando eu quis fazer pós-graduação, quando eu quis fazer mestrado em arqueometria, isso na década de 80, eu andei o Brasil inteiro e não consegui. Ninguém aceitava. Eu ia na química, o pessoal me achava louca, querer trabalhar com amostras da arqueologia. Eu ia na arqueologia, todo mundo não entendia. O que eu queria com química na arqueologia? Entendeu? Então, foi muito difícil para mim. Não fui para a França à toa. Eu fui porque aqui eu não consegui. Tá? Não consegui nem na arqueologia, nem na química. E ninguém não me dava a menor chance, tipo, ano que vem. Não dá, não dá, de jeito nenhum. Eu tinha que mudar meu tema. Se eu quisesse fazer uma pós-graduação. A gente pode orientar você em produtos naturais, se você quiser, e tudo, mas arqueologia, não. Outro momento de muita alegria meu foi quando nós fizemos o evento de arqueometria, a reunião da Latino-Americana de Arqueometria no Brasil. Sabe? Porque isso, para mim, foi uma realização. Tá? Eu só fiquei mais triste, só não fiquei mais feliz, né? Porque a gente não fez aqui em Teresina. A gente fez em São Paulo. Mas eu acho que realmente lá em São Paulo foi muito bom, foi mais fácil. Né? Mas eu queria ter feito aqui em Teresina, seria mais feliz ainda. Tá? Outro momento de grande alegria foi em 2014, o Hélio está me lembrando aqui, que a gente conseguiu fazer a ABAR aqui no Piauí e junto o Simpósio Internacional de Arte Rupestre, o CIAR. Também que ninguém acreditava. Quando a gente, lá na Argentina, lá em Tucumã, a gente propôs trazer para cá, muita gente não acreditou. E nós tivemos um evento assim que teve participação de 10 países. E sem gastar muito. Tá? Então, Daniel, são muitos momentos de grande alegria. Tá? Muitos momentos mesmo. Assim, a gente vai vendo, né? Porque a senhora está dentro da profissão há mais de 30 anos. E aí, dentro disso, são realmente inúmeros desafios, inúmeras realizações, alegrias e tudo mais. É algo que a gente vai vendo no nosso trabalho, né? E aqui eu queria ler também uns comentários, professora, de umas pessoas que estavam falando aqui, né? Nem chega a ser uma pergunta, mas aqui são pessoas com comentários muito legais de serem lidos, né? A Débora Silva, por exemplo, ela estava dizendo aqui que não consegue lidar com tanta fofura e que queria muito ter aula com a senhora. Oh. Mas vamos ter aula. Sim, sim. A Giovana Luz disse que é uma professora querida e iluminada. Oh, meu Deus. Laís Muniz, já falando aqui, professora, boa noite. Não é uma pergunta, e sim um agradecimento a todo o seu esforço, seu fruto de seu trabalho
a graduação em 2009 e muito feliz em estar tendo essa aula novamente com a senhora. Eu tenho como exemplo, assim como a Jacionira. Gratidão por tudo. Olha. Então, são comentários muito, muito legais de serem lidos e ouvidos. Então, daqui eu vou para a próxima pergunta. E as pessoas no chat podem se sentir à vontade em perguntar também. Aqui, professora, deixa eu ver aqui, são tantas perguntas, mas eu queria saber da senhora como a senhora acredita que vai ser os próximos anos da pesquisa dentro da conservação do registro rupestre. Meu celular está dando interferência aqui no computador. Desculpa. Mas como a senhora pensa para o futuro tanto a arqueometria como a conservação desse registro rupestre? Como a senhora acredita que vai ser para gerações futuras também o resultado dos nossos trabalhos? Olha, Daniel, eu acredito que as técnicas vão se aprimorar cada vez mais, tá? Para permitir que a gente faça mais análises com equipamentos portáteis. E isso é o meu foco. Outra grande alegria foi quando a gente conseguiu comprar os nossos equipamentos portáteis, o MIMOS e a fluorescência. Gente, foi uma realização enorme. Foram 20 anos de tentativas. Eu acredito que a cada momento a gente está conseguindo avançar um pouquinho mais nesses equipamentos. E a gente vai facilitar e vai ampliar cada vez mais, né, a nossa investigação. Eu acho que eu enxergo a arqueometria crescendo muito, tá? Crescendo muito para auxiliar na pesquisa arqueológica, tá certo? Com relação à conservação de arte rupestre, eu, inclusive, fiz no meu projeto do CNPq, de produtividade, né? O meu novo projeto foi incluindo, né, não só o conhecimento da gente, da academia, mas também dos grupos indígenas que consideram a arte rupestre como locais sagrados. Locais sagrados. Gente, o que eu aprendi com o mestre Gino, né? E também o senhor Jairo, lá naquela aba, você estava presente, Daniel. Você e o professor Benedito também estavam, né? O que nós aprendemos ali, né? Eu, sinceramente, fiquei assim, sabe? Completamente emocionada com aquele momento e ver aquela outra visão, aquela outra forma de se fazer conservação. Eu digo, gente, eu tenho que aprender isso. Infelizmente, a Covid nos levou o mestre Gino, né? Nós perdemos o mestre Gino. Uma tristeza enorme. Eu estou vendo aqui a Fernanda, né? Fernanda, tudo bem? Você também estava lá em Diamantina, né? Você também assistiu o mestre Gino. Então, eu acredito que o futuro da conservação vai ser a gente considerando mais justamente esses grupos, essa forma de trabalhar das comunidades indígenas que nós temos, porque eles valorizam aquilo ali, são locais sagrados para eles, eles têm uma forma de conservar, de preservar, e eu estou querendo estudar isso um pouco mais e aplicar para o trabalho. Tá? Realmente é muito importante. E a gente está vendo
resultados de pesquisas muito legais com a inserção desses grupos indígenas. Isso. Exatamente. Então, é muito importante, e é nosso papel como arqueólogo, tanto lutar pelos direitos dessas comunidades indígenas que estão constantemente atacadas dentro do Brasil, assim como inserir essas comunidades nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, porque nós estamos estudando os ancestrais diretos dessas populações. Aqui, assim, uma última pergunta minha seria, professora, qual o desafio, como a senhora se sente em ser mulher, pioneira, pesquisadora, e dentro desses desafios, porque dentro do Brasil a gente tem uma perspectiva muito machista. Imagina na década de 90, na década de 80. Então, para a senhora, quais foram esses desafios, as superações e a importância de ser uma pesquisadora e ter tanta relevância nacionalmente e internacionalmente? Ô, Daniel, você tocou num ponto que é fundamental mesmo, sabe? Infelizmente, o Brasil é muito machista. É muito machista. E isso não é machista, vamos dizer assim, o machismo é imposto também pelas mulheres. Eu sofri, você não sabe o tanto que eu sofri, não só por ser mulher, mas também por ser mãe, por ser casada, por ter filhos, tá? Então, quando a minha filha nasceu, Ana Luísa, que vocês conhecem bem, né? Eu estava em casa e recebi um telefonema me dizendo assim, que pena, você poderia ter a oportunidade de ir para a França fazer um estágio no Museu do Louvre, no Laboratório do Louvre, mas você preferiu Paris, aí você perdeu a oportunidade. Aí qual foi a minha resposta? Eu digo, não, eu quero ir. Eu parei, eu estou aqui com a minha filha, mas eu quero ir. Eu fiquei olhando para ela, imaginando, o que minha filha vai preferir? Uma mãe frustrada que não foi para a França por conta dela, ou uma mãe que largou tudo, mas que foi investir no futuro dela, inclusive, né? E eu fui. E fiquei 2 meses longe dela, ela com 3 meses de vida, e voltei, ela estava com 5 meses. Já bem durinha, bem diferente. E hoje eu sei que eu poderia muito bem ter levado minha filha. Podia. Mas foi por machismo, por preconceito pela mãe, não, tem que ir, tem que sofrer. Tá entendendo? Então, Daniel, é muito triste, é muito duro. Mas na vida nada de graça. Nada de graça. O marido está falando aqui. E o tempo que eu larguei ele também para deixar, para ficar 40 dias. Qual marido que vai aguentar? Olha só, na época da minha tese, eu ia para a Serra da Capivara, ficava 40 dias trabalhando. Eu andei aquela Serra Branca, naquela época, década de 80, que era bem diferente do que é hoje, eu e seu Nilson, eu e um guia, sozinhos, com a rede nas costas, tá? E aí armando, dormindo em qualquer lugar, comendo qualquer coisa, tá? Mas eu tinha aquele objetivo. E tinha largado marido, filho, tudo, para ir fazer a pesquisa de campo, né? Então, sabe, Daniel, muito duro, e acho que o fato mesmo de ser mulher, a gente sofre mais, né? E somos vítimas do preconceito das próprias mulheres, tá? Porque quem me fez essas coisas todas foram mulheres.
tá? Infelizmente. Entendo, professora. Acho que sempre a gente tenta se colocar no lugar do outro, né? E a gente, quando escuta histórias assim, a gente entende essas diversas problemáticas. E eu imagino que teve outras situações também que a senhora já deve ter passado, mas de grande superação, porque a gente vê um resultado incrível, uma pesquisadora incrível, como é a senhora, que eu tenho muito orgulho de ter como orientadora também. Obrigada. Então, é exatamente isso. E eu queria lembrar aqui para Débora Silva. Um beijo para a Débora, que coisa linda. Toda hora me mandando mensagem linda, Débora. Com certeza. E que ela faz a arqueologia na UFS. Eu vi. Então, o nosso programa de pós-graduação, no próximo período, vai ofertar uma disciplina que é justamente sobre o registro rupestre. E você pode estar pagando essa disciplina pelo programa de pós-graduação. Então, à distância, já que a gente está em um momento de pandemia, e a gente está vivendo esse EAD, então, se você quiser, no próximo período, basta observar para tentar se matricular ou ver alguma coisa nessa disciplina para estar cursando ela à distância, mesmo que à distância, mas vai ser ministrada pela professora Conceição. Então, é uma oportunidade. São fronteiras que a gente está tentando quebrar e se aproximar mais. Então, é isso. Se alguém no chat tiver alguma pergunta, a professora se sentir à vontade a falar mais alguma coisa, está aberto aqui, certinho, gente? A Yasmin, professora, está perguntando aqui. Oi, Yasmin. Beleza. Professora, boa noite. Muito legal a apresentação. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a alteração de cor dos pigmentos. Essas alterações são frequentes, ocorrem sempre por causas semelhantes ou podem variar de sítio a sítio? Pode variar, sabe, Yasmin? Porque depende muito das condições do sítio, da abertura também. É um sítio que recebe a insolação, é um sítio que... Qual o estilo dele? É um abrigo? É um paredão? Né? Existe publicações aí da Austrália de pintura, de sítios que foram pintados em amarelo e hoje são vermelhos. Né? No nosso caso aqui mesmo, nós temos uma variedade grande assim de tonalidades que a gente vê que são determinados pigmentos que sofreram pela ação do sol. Então, um momento, vou beber água. Sabe, Yasmin? Desculpa. Então, com certeza, houve essas transformações. Outro ponto que eu queria chamar a atenção. A gente tem pigmentos hoje, tem pinturas feitas com o quê? Com argilas. Né? Com argilas. Nós temos hematita, nós temos goetita, nós temos... caulinita, gipsita, tá? Mas nós temos também carvão, né? Carvão animal, carvão vegetal, mas nós não temos nada de pigmento vegetal. Será que esses artistas não usaram resinas dessas plantas, que existe uma variedade enorme, uma quantidade muito grande, e não fizeram umas tintas com esses vegetais e não aplicaram? Só que a matéria orgânica, a gente sabe que ela degrada muito rapidamente, ela desaparece com o tempo. Né? E elas não estão aí mais hoje. Mas
eu acho que foi muito utilizado o pigmento vegetal. Eu acho. E que, com o passar do tempo, eles desapareceram. Na época da minha tese, eu analisei, eu procurei, eu busquei, né? Porque a gente sabe que uma tinta ela é formada de uma matéria pictórica, né? Que dá a cor, de um ligante e de um fixador, né? Normalmente o ligante é orgânico. Então eu procurei muito o ligante. Muito, muito mesmo. Mas não achei. E será que ele não existiu? Eu acho que ele existiu. Eu acho que ele existiu. A gente, com o passar do tempo, é que não teve mais oportunidade de encontrá-lo. Porque ele se degradou com o tempo. Tá? Então, Yasmin, eu acho que a mudança acontece de diferentes formas. Tá? E em diferentes condições, dependendo do sítio. Por isso que a gente tem que olhar o sítio como um todo, a abertura dele, né? A situação que ele está hoje. Será que foi a situação original que ele foi pintado? O sítio do Daniel mesmo. Eu tenho dúvida, Daniel. Aquela rocha que tem ali dentro, será que ela existia na época que o sítio foi pintado? Ela tem um espaço tão pequeno ali, né? Não dá nem para você observar bem aquela pintura grande que tem nele. Sim. Né? A gente tem questionamentos e também uma Isso. parte lá, eu acho que ela na época ela existia, só que ela quebrou. Tem um bloco lá no chão, então não sei, tem várias coisas que a gente está tendo que analisar, e eu vou fazer essa análise nas próximas visitas de campo que eu for fazer lá. Então, são questionamentos que eu vou estar levando para a minha pesquisa, sim. Certo. Então é isso, sabe, Yasmin? Então a gente tem que, quando olhar para o sítio, nunca achar que está vendo ali igual foi feito. Não, de jeito nenhum, é o que sobrou. E é o que foi transformado com o tempo também. Né? Professora, o professor Benedito ele quer fazer uma pergunta à senhora também. Com o maior prazer, professor Benedito. Diga aí, meu amigo querido. Olá, professora Conceição. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Sempre gosto de ouvir a professora Conceição falar. Parece que é uma música aos meus ouvidos. Gosto muito mesmo. Tá? Obrigada. Quero externar aqui também o meu respeito, a gratidão que eu tenho para a professora Conceição, que eu tenho trabalhado com ela desde 2006, né? Na época de minha iniciação científica, eu sou um filho, né, um discípulo da professora, e temos trabalhado juntos. E agora há pouco a professora falando sobre realizações, né? A minha realização é poder hoje ser colega, né, de trabalho da professora Conceição, né? Hoje, tá? E agora há pouco a professora falou também que foi muito difícil encontrar uma orientação aqui, né, no Brasil, da área de arqueometria, né? E a minha pergunta é voltada mais ou menos isso. Quando a senhora terminou, né? E o retorno, como é que foi o retorno? Como foi a recepção da comunidade acadêmica? Já que naquele momento que a senhora buscou orientação não teve, e aí você voltou para exatamente formar esses recursos humanos aqui para o Brasil, né? E hoje a gente vê que essa área cresceu muito, né? Temos infinidade de trabalho, vamos colocar ali no mesmo Google, próprio no Google, arqueometria, né? Vai aparecer a infinidade de trabalhos, grupos de pesquisa estão surgindo, estão aparecendo, né? E aí a minha pergunta é mais voltada para isso, professor, algo mais pessoal mesmo. Como foi que se deu essa difusão, né? Como foi que a comunidade recepcionou a sua volta, essa linha de pesquisa aí que já está há mais de 30 anos, né, no Brasil, tá? Certo. Excelente pergunta, porque eu não tinha pensado em falar, né? Benedito, é um prazer enorme ser sua colega, viu? Você ser meu colega hoje de instituição, né? Benedito, a minha volta foi bem dramática aqui na instituição.
porque me botaram para dar aula de química orgânica. Você imagina? E à noite. Então, eu dava aula de química orgânica e à noite. Ninguém queria saber de arqueometria, coisa nenhuma. Eu tinha que dar aula. Estava precisando de professor, naquele momento que as universidades estavam caindo de pedaço, infelizmente, né? E daí eu tinha que dar aula. Então, eu praticamente tive que estudar tudo de novo, que eu tinha visto na graduação, para poder virar professora. Agora, eu tive um apoio muito grande da doutora Niede Guidon com relação aos trabalhos de conservação. Eu terminei minha tese final de novembro de 1990. E em 91 a gente já começou. Eu cheguei para ela e falei, Niede, olha, tudo bem, fiz minha tese, entreguei, defendi, passei, mas a gente tem que fazer conservação de arte rupestre. Precisamos, porque realmente não dá mais para a gente não fazer. Aí ela disse, o que você precisa? Eu disse, em primeiro lugar, quero fazer o diagnóstico de alguns sítios. E para isso eu quero o Jacques Brunet aqui comigo. Aí ela disse, pois marque com ele a data que ele pode vir e a gente compra a passagem dele para ele vir fazer esse trabalho com você. E daí foi assim que a gente fez. E ele veio, né? Então, do ponto de vista da pesquisa lá na Serra Capivara, foi maravilhosa. E eu tive esse tratamento muito bom, tá? De total apoio. E aí, Jacques Brunet veio, nós fizemos os primeiros diagnósticos juntos, tá? E também ministramos juntos um primeiro curso de auxiliar técnico de conservação. Isso para os mateiros de lá, tá? E foi maravilhoso, tá? Na realidade, aqui é que eu ficava dando aula e tendo que estudar, e pegava minhas férias e o que fosse, o que eu podia, ia para a Serra da Capivara para fazer conservação. Tá? Aí depois eu consegui ir, todo mês eu ia uma semana por mês e fazia trabalho lá. Né? Mas foi desse jeito. Infelizmente, foi bem dura a volta aqui dentro da instituição. Né? Porque eu tinha que dar aula e não importava de quê. Era só de química. Aí depois, mas do ponto de vista da pesquisa, dos trabalhos, foi bem interessante, tá, Benedito? É isso. Daniel? Sim, professora, tem mais perguntas aqui também, da Maria Lima, da Mayra Lima. Sim. Ela, professora, muito boa a explanação, e ela queria fazer duas perguntas. Quais os aplicativos que nós podemos utilizar em campo? A segunda pergunta é se a senhora faz o escaneamento 3D das pinturas e gravuras. Será que é possível reproduzi-las em impressora 3D? Eu vou começar respondendo a segunda pergunta, né? Sim, é completamente possível. E a cada dia você tem mais novidades de scan. Agora, a gente acabou de fazer um trabalho em São Luís, no Maranhão, né? E o professor Deusdedit, ele tem um scanner portátil. A gente ficou apaixonado, né? E daí, por meio desse scanner portátil, dá sim para fazer esse levantamento, né, assim, bem 3D de pinturas ou de gravuras, tá? Lógico que tem também todo aquele trabalho, a gente fez para a Pedra do Ingá, a gente solicitou o grupo lá do INAPAS, né, da Federal de Pernambuco, para fazer
todo o levantamento 3D da Pedra do Ingá, isso foi feito, né? Na época que a gente estava trabalhando lá. Agora, a primeira pergunta foi qual o aplicativo, é isso que eu utilizo em campo? Isso mesmo. Né? Na realidade, eu acho que é o Destrec, né, que ela está perguntando a respeito. Né? Não sei se ela perguntou especificamente, mas acho que sim, é o Destrec que a gente usa para ver as imagens que estão um pouco, vamos dizer que eu não consigo enxergar bem, aí a gente usa, tá? Mas, sim, nós utilizamos assim muitos equipamentos para medir assim temperatura, para medir, para observar mesmo microscopia, né, microscopia portátil também, mas o aplicativo é esse, é o Destrec, tá? É Maíra, né? Mayra. Isso. Inclusive, Mayra, quanto à segunda pergunta, a gente está utilizando a fotogrametria, pelo menos é o que eu vou utilizar no meu trabalho, para fazer essa reprodução 3D do painel rupestre do sítio arqueológico que eu vou estar estudando. Então, são ferramentas mais baratas, a gente procura isso também, quando tem um desafio sobre ter técnicas para estar utilizando. Então, a fotogrametria está saindo financeiramente mais barato, e a gente utiliza aplicativos e softwares bem legais, e às vezes a gente encontra até versões grátis de aplicativos para estar fazendo essa reprodução 3D desses painéis gráficos rupestres. Aí, professora Aline, aqui, ela já está querendo que a senhora conte alguns casos, aventuras de seus inúmeros trabalhos, né? Ou algum deles no NAP, em 7 cidades, no Parque Nacional Serra da Capivara, no Quênia-Poti e tantos outros. E queria agradecer pela parceria, colaboração e amizade também. Mandou um beijo. Tá certo. Um beijo para você, Aline, também. É um prazer imenso ter você trabalhando com a gente, uma excelente profissional, né? Que você tá? Como é que é? Você quer que eu fale sobre... Eu não entendi, Gabi. Se a senhora poderia falar sobre alguma experiência, digamos assim. Ela pediu alguma das aventuras que a senhora já passou, né, nos seus trabalhos aqui dentro do Piauí, nesses parques nacionais, nesses lugares com registro rupestre. E aí ela queria saber se a senhora podia contar mais algum desses casos, dessas aventuras. Olha, tem inúmeras aventuras, né? Sobretudo lá na Serra da Capivara, porque foi algum tempo atrás, né? E na época em que não tinha estrada, não tinha todo esse apoio que tem hoje, né? Então a gente dormia no meio do mato, a gente, para todo lugar a gente ia a pé, né? E daí aconteceram algumas vezes, né? Uma vez, por exemplo, a gente foi trabalhar num sítio, que a gente saiu 4h30 da manhã e foi a pé, na Toca da Baixa Verde, né? E andou bastante, né? E daí, quando chegou à tarde, que a gente pensou, bom, agora a gente vai montar o acampamento, agora vai ficar tudo tranquilo. A Niel disse assim, gente, já perdemos muito tempo, vamos começar a escavar. E aí a gente foi a escavar, né? E estava todo mundo, ninguém falava com ninguém, todo mundo cansado, zangado, né? Todo mundo sério, e ali escavando e tal. E quando a gente estava na gruta, a gente escuta o quê? Um esturro violento. Aí todo mundo para, aí que eu olho para o Fábio Parente, né? Ele estava
ele perdeu a cor, ele ficou verde, azul, branco, toda a cor, né? Resultado, era uma onça que tinha vindo e tinha dado um esturro lá pra gente, ela ficou zangada. E tinha um outro grupo que estava trabalhando com a arte rupestre, do lado, né? Estava, inclusive, a professora Sônia Campelo, né? No outro grupo. E daí a gente ficou preocupado, porque a onça saiu zangada e deve ter ido lá no outro grupo, né? Aí então nós fomos lá. E o que aconteceu? Quando eles estavam lá, escutaram o barulho, né? Era uma toca assim, um pouco uma situação mais baixa do que onde a gente estava, né? Aí eles escutaram esse pulo, né? Acharam, a Niete está chegando. Aí deram as costas, que eles tinham feito uma paradinha para o café, né? Aí deram as costas e continuaram trabalhando. Só que não era a Niede, era a onça. Era a onça que tinha chegado lá onde estavam eles, né? E daí foi aquele drama, né? Bom, enfim, aí foi que um deles conseguiu olhar de rabo de olho e viu que a onça tinha ido beber água num caldeirão que estava ali perto. Né? Outra vez também. A onça do Tocantins, ah, tá. Botou o arro na frente. Outra vez também a gente estava lá, né? E, bom, com relação à onça, tem números. A gente estava dormindo, acampada, a gente estava escavando a Toca do Perna. E aí a gente armou o acampamento do lado de um caldeirão, do grande caldeirão que tinha. E a noite era gostosa, a gente ficava cantando. Era eu, Ana Clélia, Adalto, a gente cantava, Chico Buarque de Holanda, aquelas coisas todas, até pegar no sono, né? Nas redes, era uma delícia. E o que aconteceu? Simplesmente a gente dormindo, a onça passou no meio das redes da gente, foi lá no caldeirão, bebeu água e voltou também no meio das redes e ninguém percebeu, ninguém viu, tá? É impressionante, né? Com onça a gente tem várias histórias, inclusive recentemente no Tocantins, a gente estava fazendo um trabalho num sítio que tem uma bela caminhada, né? Umas 3 horas e meia de caminhada e subida, e de repente, quando a gente está andando, a gente viu na trilha marca da pegada, da pisada da onça, né? E a gente viu também que ela tinha feito xixi tinha pouco tempo, né? Meu Deus do céu, a onça andou aqui, aí ficamos assustadas, né? Bom, quando a gente começa a andar, a gente escuta o esturro dela. O Arlon, se lembram do Arlon? Que foi aluno, né? Estava com a gente também. E Arlon, quando ouviu aquilo ali, ficou assustado. E a gente, o pior, isso aconteceu na ida, na subida. E a gente sabia que ia ficar o dia inteiro trabalhando e depois ia ter que voltar por ali também, né? Mas elas nunca fizeram nada com a gente, só deixaram a gente com muito medo, né? Exatamente, são várias histórias. Eu já vi várias histórias também com animais silvestres, né? Dentro da arqueologia, e até em campos mesmo dos próprios alunos da instituição. São histórias inusitadas e, tipo assim, na hora dá um medo, mas eu sei que depois é aquela história para a gente contar. Verdade. Beijo, Aline. A Aline mandou um beijo. Ótimo. Professor, aqui o Juan Marcelo, ele estava falando, eu estou retornando aqui às conversas anteriores, né? Ele falou que é muito interessante e sobre essa questão da utilização de vegetais, né, na produção de pigmentos, e super válido também atestar essa teoria, né? Mas já a Robéria, ela colocou que é uma inspiração ter a senhora como
como uma mulher e mãe, e ser arqueóloga, pesquisadora. Sendo que a Robéria também, para mim, ela é da minha turma, então vou puxar o saco sim. É uma grande inspiração para mim, ela ter desenvolvido toda a graduação, teve filho, não atrasou nenhum período, e sempre se manteve firme e forte, né? Então, é uma mulher que eu me inspiro muito nela também, como colega de profissão. E aí ela me perguntou, professora Conceição... ela é da Robéria? Isso, a Robéria. Então tá. Pode falar. E a pergunta dela é: quais as perspectivas para os profissionais da arqueologia que trabalham com a arte rupestre? Como é a demanda para o mercado de trabalho atualmente? Certo. Roberto, em primeiro lugar, também eu quero parabenizar você, uma batalhadora, viu? Mãe, mulher, e arqueóloga, e largou tudo e foi para Portugal também, fez seu curso, seu estágio, né? Parabéns, Roberto, eu fiquei muito feliz, tá? E é isso mesmo, a gente não tem nada de graça, né? Bom, perspectiva para profissional de arqueologia e de arte rupestre, né? Eu enxergo, sabe, Roberta, que o profissional, que o arqueólogo que trabalha com arte rupestre, ele também tem que ser o arqueólogo puro, porque a arte rupestre precisa ser datada, ela precisa ser, vamos dizer assim, você tem que ter mais informações, além só da arte, né? Então, eu acho que você pode observar os primeiros trabalhos com arte rupestre sempre envolviam escavação, sempre envolvia outras áreas, né? Não era só puramente análise da arte rupestre. Às vezes você faz porque você vê essa questão metodológica, você vê, né, assim, mas é necessário, sim, você integrar a arte com o ambiente mesmo, tá certo? Eu acho que isso é super importante. Acho que hoje, a cada dia, antigamente o maior número de profissionais que a gente tinha era que trabalhava com arte rupestre, mas hoje mudou muito. Hoje não é. Então, eu acho que tem sim um belo de um campo de trabalho para profissionais na área de arte rupestre, Rubélia. Tá? O futuro, acho que tem muita chance, viu? Oi, eu queria perguntar se alguém tem mais alguma pergunta para a gente estar fechando a nossa entrevista hoje. Já estamos aqui com 1h30 de entrevista. Todo mundo já deve estar até cansado também. E é muito gratificante, professora, estar escutando a senhora. E as pessoas, o carinho das pessoas aqui no chat também, sobre a gratidão em ter a senhora como uma pesquisadora e a admiração dessas pessoas pela senhora. Inclusive, eu sou um grande admirador, sim, e não escondo de ninguém. Mas, já que não está tendo nenhuma pergunta, a senhora tem alguma coisa a mais a falar, professora? Não, eu só quero agradecer esse carinho todo, sabe? Eu amo vocês, cada um de vocês, viu? E realmente fico muito feliz. Obrigada, Daniel, viu? Também estou muito feliz de você ter me escolhido, né, como sua orientadora. É um prazer imenso, né? E você tem sido muito companheiro, tem feito muitos trabalhos também, além com a gente, né? Você também, Mazinha, querida, também estou muito feliz de ter você como orientanda, e estou me sentindo, assim, muito irresponsável, porque eu tenho lhe dado pouca atenção, né, Mazinha? Mas eu acho que tudo isso é muito gratificante para a gente, sabe? Nesse momento, assim. E agora, com essa questão, com essa situação que a gente está vivendo, e infelizmente a nossa universidade
Pablo, você está aí. Beijo grande, Pablo, para você, viu, queridão? Também. Ó, lá em São Luís a gente falou muito em você, viu? Trabalhamos lá no Chakra Rosane. Então, sabe, Daniel, para a gente é muito gratificante, sim, é muito bom saber que está tendo esses frutos que são vocês, né? Porque, na realidade, na vida tudo passa, né? Vocês sabem que eu aposentei, agora estou como voluntária da universidade, mas eu jamais vou pensar em abandonar vocês e fugir. Deus me livre, né? Eu morreria se eu ficasse longe completamente, tá? Obrigada a você, Pablo. Estou vendo aqui o Pablo toda hora mandando uma mensagenzinha linda. E estou muito feliz de você estar aí, Pablo, também. Então, gente, é isso, sabe? E saber que a gente está aprendendo a cada dia. E cada um de vocês nos ensina, tá? Um pouco. Ei, Pablo! Agora estou lhe vendo também. Bom, então é isso, né? A gente, a cada dia, a gente está aprendendo mais e ninguém é dono da razão, de coisa nenhuma. A gente está só tendo algumas experiências, a gente está vendo como é que estão funcionando, como é que está acontecendo, e justamente está fazendo daquela forma que está dando certo, tá? Mas não significa dizer que a gente é dono da razão de tudo, não. Tá? Beijo, Daniel, bem grande. Obrigada. Um grande abraço, professora. Eu estou grata aqui por todos estar acompanhando até agora a nossa entrevista. E aí eu já deixo a indicação para a próxima entrevista que vai estar tendo, com a temática Arqueologia e Povos do Sertão Nordestino no século XX, vai tendo como a mediadora a nossa colega Mariana Souza, e como entrevistado o doutor Rafael de Abreu e Souza. Então, eu convido para vocês, nessa quarta-feira, um horário um pouco diferente desse daqui, vai ser às 20 horas, a entrevista, e a gente está aguardando todos vocês aqui. Ainda a gente vai ter mais 5 entrevistas. Então, obrigado por tudo, e tenham uma boa noite, e a gente espera vocês na próxima, quarta-feira, às 20 horas. Certinho? Muito obrigado, professora. Obrigada a você, Daniel. E um beijo para todos vocês, tá?